Pessoal, deixa eu mostrar uma coisa bem interessante aqui para vocês. Aqui eu tenho uma mistura de farinha de arroz com água. E aqui eu tenho uma mistura de farinha de trigo com água. A mesma quantidade de farinha, a mesma quantidade de água. Vocês notaram a diferença de textura? Bom, a farinha de arroz, que é essa daqui, ela é bem mais farinhenta. Eu posso misturar, pegar nela aqui com todo cuidado, não posso fazer uma sujeira, mas ela não tem liga, né? A farinha está misturada com água, mas nós não vemos uma aglutinação das partículas. Não tem liga, realmente. É diferente da farinha de trigo. A farinha de trigo eu consigo pegar e simplesmente consigo trabalhar com essa farinha, com essa massa, na verdade, né? Eu consigo moldá-la, eu consigo esticá-la, eu consigo solvá-la. A farinha de trigo tem propriedades bem específicas, extremamente interessantes, extremamente benéficas quando nós pensamos na constituição da farinha, que fez com que isso daqui se tornasse a base alimentar da humanidade por milênios. O que faz com que a farinha de trigo, ou a massa feita com farinha de trigo, tenha essa característica, enquanto que a farinha de arroz não tem, é a presença de uma proteína. Na verdade, não de uma proteína, mas de uma combinação de proteínas chamada glúten. Você muito provavelmente já ouviu falar do glúten, nem que seja no rótulo ali de embalagens de alimentos industrializados, indicando se contém glúten ou se não contém glúten. Agora, você sabe o que é o glúten do ponto de vista químico? E por que a presença do glúten faz com que a massa feita com farinha de trigo tenha essas características, né? Você consiga moldá-la de uma forma adequada? Bom, vai ser sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. E se você quiser saber o que é o glúten do ponto de vista químico, permanece aqui. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Universidade da Química e já tem algum tempo que eu prometi falar um pouco sobre o glúten. Bom, chegou finalmente esse dia e como eu falei, o glúten é uma mistura de proteínas, especificamente duas proteínas ou dois tipos de proteínas. Nós temos uma mistura da gliadina, responsável pela viscosidade da massa formada quando nós temos um cereal que contém glúten, e a glutenina, que é responsável pela elasticidade. Então, a viscosidade é uma característica que faz com que um fluido se oponha ao escoamento. Então, se você tem, por exemplo, o mel é um líquido muito viscoso, ele escoa com dificuldade. Quando nós fazemos uma massa que contém glúten, ela escoa com dificuldade, então ela apresenta viscosidade. E, além disso, ela é elástica, né? Se nós esticarmos, por exemplo, e soltarmos, ela tende a voltar para a posição inicial. Isso significa que essa massa é uma massa elástica, coisa que a farinha de arroz, a massa feita com farinha de arroz, não é. E essa elasticidade se deve à presença desse tipo de proteína, que é a glutenina. Bom, quando nós temos a mistura adequada da gliadina com a glutenina, então duas proteínas, elas têm formas diferentes. A gliadina forma monômeros, enquanto que a glutenina forma polímeros. E a junção, então, da gliadina com a glutenina com a água forma, então, o que nós chamamos de glúten, né? O glúten, portanto, seria a mistura dessas proteínas. Começam a existir interações intermoleculares entre elas. As principais interações presentes nesse caso são as chamadas pontes de sulfeto. Aqui eu tenho dois aminoácidos, não é nenhuma proteína, dois aminoácidos unidos por uma ponte de sulfeto. Esse di é de dois, tá? Não é ponte de sulfeto, não. É ponte de sulfeto com dois átomos de enxofre. Então, a presença dessas pontes nessa estrutura que nós chamamos de glúten faz com que seja formada uma rede proteica e essa rede proteica consegue armazenar moléculas de água em seus interstícios. O resultado é a formação, então, dessa massa. Bom, a gliadina ela é responsável pela viscosidade, ela também é responsável pelo volume que essa massa adquire e a sua elasticidade. Então, de novo, eu vou aplicar uma força, puxando aqui para baixo, eu vou soltar. Ela tende a voltar para a posição inicial. Essa elasticidade se deve à glutenina, exatamente essa proteína que forma cadeias maiores, que formam polímeros, na verdade. Então é como se ela fosse uma espécie de elástico. Eu estico o conjunto de cadeias proteicas,
forçam depois com que elas voltem para a posição inicial. O resultado é termos essa massa maravilhosa que ajudou a produzir pães, bolos e, como disse, foi a base da alimentação humana durante milênios. Do ponto de vista químico, tanto a gliadina quanto a glutenina são classificadas como prolaminas. Uma prolamina é uma proteína rica em um aminoácido específico chamado prolina. Então, a gliadina é uma prolamina e a glutenina também é uma prolamina. Para quem é um pouco mais inteirado em termos de nomenclatura, já deve ter visto que o glúten seria a mistura de prolaminas com glutelinas. Bom, as prolaminas, como eu disse, são aminas que apresentam uma grande quantidade de aminoácido prolina. A gliadina é um tipo de prolamina. As glutelinas antes tinham uma classificação própria, da qual se destaca, nesse caso, a glutenina. Só que hoje a própria glutenina também é classificada como uma prolamina. Seria uma espécie de subclassificação, uma prolamina de baixa solubilidade. O glúten ele não está presente apenas no trigo. O trigo é o principal representante. Mas, como disse, a definição do glúten seria a mistura entre uma prolamina e uma glutenina. Se nós pegarmos, por exemplo, outros cereais, como é o caso da cevada, ela tem a glutenina e ela tem uma outra prolamina. Não é a gliadina, é a ordeína. Mas como ela tem uma prolamina e a glutenina, podemos dizer que ela tem glúten. Então, o glúten está presente na cevada, o glúten está presente no centeio. No caso do centeio, nós temos uma outra prolamina, que é a secalina. A aveia, no geral, nós não consideramos que ela tenha glúten, mas ela apresenta uma prolamina própria, que é a avenina. Então, o glúten seria a mistura dessas duas proteínas. E devido às interações presentes entre elas, temos, de novo, esse tipo de massa bem elástica, bem fácil de ser moldada. Uma coisa interessante é o significado da palavra glúten. Glúten passa a ideia de cola. Então, quando você faz uma massa como essa, antes de chegar no ponto da massa, você vai perceber que ela gruda bastante nas mãos. Tem um aspecto realmente de cola. Esse mesmo termo está presente, por exemplo, na palavra aglutinação. A aglutinação significa a junção de coisas. Vemos aí o termo glúten passando a ideia de cola. A palavra inglesa para cola é glue, então também está relacionada. O nome da subpartícula que une os quarks é o gluon, também passando a mesma ideia de cola. Como eu falei, essa massa ela é maravilhosa para ser moldável, para fazer pães. Quando nós, por exemplo, aquecemos isso daqui com fermento, o fermento começa a liberar CO2 e a massa sofre desnaturação. O glúten, juntamente com o amido, eles formam uma estrutura rígida que aprisiona o CO2 e a gente consegue então ter pães fofinhos, bolos fofinhos. Realmente é algo maravilhoso para panificação. Não tem farinha igual a farinha de trigo. Na farinha de trigo tem essas propriedades únicas e excelentes graças ao glúten. Ocorre que o glúten ele tem um certo problema, ou algumas pessoas têm problema com glúten. Em especial as pessoas que sofrem com a chamada doença celíaca. A doença celíaca é um exemplo de uma doença autoimune. E qualquer doença autoimune é terrível, porque é seu corpo atacando a si próprio. Bom, o processo inflamatório é desencadeado quando a pessoa entra em contato com glúten, quando ela ingere o glúten. Então o glúten vai lá para o intestino delgado, chegou no intestino delgado, ativa o processo inflamatório e principalmente as células do epitélio do intestino delgado começam a ser destruídas. Na verdade, o foco principal acaba sendo o intestino delgado, mas vários outros órgãos são atingidos, a pessoa começa a demonstrar uma reação alérgica na própria pele, enfim, tem uma série de problemas. Quem tem doença celíaca olha para o glúten como se fosse um veneno de verdade. Elas não apenas têm que ter uma restrição total ao glúten, a comer alimentos que têm glúten, como simplesmente os preparos de alimentos não podem ser feitos junto com preparos onde é utilizado farinha de trigo. Vamos lá. Vamos supor que uma pessoa vá para um restaurante, nesse restaurante é feito ali um bolo normal, ela peça um bolo com farinha de arroz. Se por um acaso esse bolo com farinha de arroz for feito na mesma panela onde foi utilizado a farinha de trigo, um pouquinho ali do pó da farinha de trigo,
E isso pode desencadear uma série de problemas na pessoa que tem doença celíaca. Mesmo em casa, assim, tem que ter prato próprio, tem que ter tigelas próprias, tem que ter talheres próprios e não pode entrar em contato com glúten. E isso não é frescura não, pessoal. Um pouquinho dessa contaminação pode causar sérios problemas. No caso da aveia, por exemplo, ela pode até não ter glúten, mas quando ela é guardada em celeiros que também são guardados trigo, cevada ou centeio, pode gerar a contaminação e isso também é perigoso. A doença celíaca, ela ataca cerca de 1 a 2% da humanidade, então um número considerável de pessoas que sofrem com a doença celíaca, mas nós temos outras doenças que o glúten acaba não colaborando muito, mas estão em uma situação um pouco mais tranquilas, né? Porque a doença celíaca é uma doença autoimune. Mas existem pessoas que têm sensibilidade ao glúten não celíaca, têm os mesmos sintomas, dificuldades de absorção de nutrientes, irritação na pele, enfim, tem uma série de problemas, só que não é uma doença autoimune, ou seja, o epitélio ali no intestino delgado não está sendo atacado. Outras pessoas têm alergia, e no caso de uma alergia é uma resposta muito rápida, mas também não é uma doença autoimune. Para nós termos uma ideia, aqui nós temos uma representação das chamadas microvilosidades presentes no intestino delgado. Então, a principal parte do nosso corpo responsável pela absorção de nutrientes é o intestino delgado. E o intestino delgado é cheio dessas franjinhas, flagelos, enfim, nós temos essas chamadas microvilosidades, né, que seria uma espécie de prolongamento do tecido epitelial. Isso aumenta muito a superfície de contato. Então, simplesmente o alimento passa por aqui, ele entra em contato com toda essa superfície e ele é absorvido, então, de forma adequada. As pessoas que desenvolvem a doença celíaca e já têm um intestino muito inflamado, temos o achatamento das microvilosidades, então elas não têm a altura adequada, elas ficam pequenininhas e, portanto, a área de contato é muito menor. E com isso elas acabam sofrendo muito para absorver alimentos de forma adequada. Hoje existe toda uma tendência, toda uma atenção à produção de alimentos gluten-free, que seriam alimentos livres de glúten, exatamente para pessoas, por exemplo, que têm a doença celíaca ou sensibilidade ao glúten. Esses alimentos utilizariam outros tipos de farinha que não a farinha de trigo, principalmente a farinha de arroz, mas também outros tipos de farinha. Tem alguns problemas? Tem. Vocês viram aqui, por exemplo, que a farinha de arroz ela não tem a mesma cara que a farinha de trigo, ou seja, o processamento acaba sendo mais dificultado. Além disso, tem um aspecto financeiro, né? A farinha de arroz, procurando rapidamente no Google, o preço dela por quilo é o dobro do preço da farinha de trigo. A farinha de amêndoas, que também é gluten-free, é mais de 10 vezes o preço da farinha de trigo, ficando ali em torno de 15 vezes o preço da farinha de trigo. Então, às vezes, termos alimentos gluten-free, livres de glúten, acaba sendo muito custoso. E aí temos toda uma tendência também, enfim, baseados em pesquisas, não veio do nada, mas também gerando uma filosofia de que até mesmo pessoas que não apresentam doença celíaca ou nenhum problema com glúten, têm uma alimentação zero glúten também, gluten-free. E a justificativa para isso é que o glúten seria capaz de provocar inflamação até mesmo em pessoas que não têm a doença celíaca. Seria uma chamada inflamação subclínica, não demonstraria sintomas aparentes. Porém, o consumo de glúten levaria à inflamação das microvilosidades. É como se o glúten entupisse esses espaços entre uma franja e outra, entre uma protuberância e outra, e com isso dificultasse a absorção de alimentos. Entretanto, nós temos vários outros médicos, pesquisadores, nutricionistas que acham que é um exagero alguém que não tem problemas com glúten ter uma dieta zero glúten. E o principal problema disso é que quando a pessoa se priva de alimentos que não têm glúten, ela acaba também se privando de alimentos que têm outros nutrientes importantes. E aí ela teria uma dieta pobre nesses nutrientes, precisariam procurar esses nutrientes em outras fontes, além de ser uma dieta mais custosa. E aí, quando colocamos na balança, talvez não haja essa necessidade. Seja como for, nós estamos numa época em que temos muita preocupação com aquilo que nós estamos nos alimentando. Então, existem dietas low carb, existem dietas gluten-free, existem dietas
zero lactose, todo esse conjunto de dietas fit, que é algo eu considero muito bom, só que em muitos aspectos, infelizmente, é pouco acessível para a maior parte das pessoas, e pouco acessível em termos de dinheiro mesmo, ou até mesmo em termos de tempo, né? Às vezes dá muito mais trabalho preparar um alimento livre de glúten do que, por exemplo, você ir na padaria e comprar um pão, comprar um bolo. Bom, pessoal, era isso que eu queria falar com vocês. Eu espero que o vídeo tenha sido esclarecedor. E se vocês querem que outras pessoas tenham acesso a essa informação, dê o seu like, compartilhe e aqui embaixo deixe o seu comentário. Se você tem doença celíaca, se você tem sensibilidade ao glúten, como que você contorna isso, se você tem uma dieta zero glúten, se sua saúde melhorou, deixe aqui nos comentários. E se você não quiser comentar nada, mas quiser com que esse vídeo chegue num número maior de pessoas, comente apenas glúten e doença celíaca. Eu tenho certeza que com isso vocês vão ajudar muito a Universidade da Química a ter seu vídeo chegando a um número maior de pessoas. Tá certo, galera? Então, valeu e até o próximo vídeo.